Finalmente um vídeo que é sobre a arte de vocês e não a minha. Então, hoje era pra ser um Histórias Ilustradas, só que eu passei a semana inteira correndo, montando portfólio pra fazer minha inscrição pro Arts Alley da Comic Con. Inclusive, torçam por mim, por favor, E como Histórias Ilustradas é um dos vídeos mais difíceis, que exige mais tempo de trabalho em cima, basicamente não deu tempo. Mas tudo bem, porque eu tive uma ideia massa na sexta-feira e eu postei lá no meu Stories no Instagram pedindo para vocês enviarem desenhos pra mim, pra eu poder fazer esse vídeo aqui comentando os desenhos dos inscritos. Se você não ficou sabendo, tá na hora de me seguir no Instagram. @miagbr, como sempre, o link tá na descrição de todos os vídeos aqui do canal. E eu falei lá que eu ia escolher 5 desenhos, mas eu mudei, eu escolhi 7. E nós vamos falar sobre 7 desenhos para abordar 3 assuntos diferentes a respeito de desenho. Sem mais demoras, o primeiro desenho é o desenho da Du, é esse aqui. E a ideia do desenho dela é super bacana, essa coisa de brincar com as cores, as manchas, fazer um negócio meio aquarelado, é bem bacana. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse desenho aqui da Du é a questão da interação da figura e do fundo. O problema aqui foi que a cor do A do símbolo dos Avengers, que é preto, ficou um tom muito parecido com as manchas coloridas que ela fez no fundo. Ou seja, as manchas coloridas elas ficaram escuras demais e acabaram se perdendo dentro desse símbolo dos Avengers, que é preto. Só pra exemplificar, eu peguei o desenho dela, eu abri no Photoshop e eu apenas clareei as manchas claras que tem em volta do símbolo. Deixei o símbolo da mesma cor e o resultado é esse. Como vocês podem ver, a figura principal, que é o símbolo, ela aparece muito melhor quando você faz as manchas mais claras. E dessa forma, o fundo ele cumpre a sua função, que é basicamente destacar a figura principal. Você precisa tomar cuidado e pensar direitinho na hora de fazer seu fundo, porque ele não pode conflituar com a sua figura. Eu falo assim, destacar, mas ele não precisa necessariamente ser um destaque. Assim, faz tipo, destacar a figura principal. Mas ele não pode conflituar com ela de jeito nenhum. E para dar outro exemplo a respeito disso, eu selecionei outro desenho, que é esse aqui, da Bio. Esse desenho, ele tinha muitas chances de ter dado errado, porque a cor do fundo e a cor da pele é basicamente a mesma. Porém, a Bio, ela teve a astúcia de colocar esse cabelo preto. O preto do cabelo isolou a cor da pele, da cor do fundo e criou tipo uma moldura que funcionou bem e deu destaque à figura. Dessa forma, ela acabou não se perdendo no fundo. Portanto, esse é um caso que o fundo ele não dá destaque para a figura, mas a figura não se perde dentro do fundo. O que eu quero dizer aqui com esses dois exemplos é que fundo é uma parte muito importante do seu desenho. Parem de ignorá-lo. É algo que você pode usar 100% ao seu favor, criando um fundo que realmente destaque a sua figura, ou ele pode servir simplesmente para preencher o espaço e não parecer uma coisa assim tão jogada, tão esquecida, que é sobre o que a gente vai falar nos próximos 2 desenhos. O terceiro desenho é esse aqui, é da Moonkitten, e eu vou começar elogiando a escolha de cores. Eu achei bem legal esse lance de fazer o ombre do cabelo, assim, numas cores análogas, descendo, coisa e tal, achei muito bacana. Mas aqui nesse desenho a gente precisa prestar atenção no que eu acabei de falar, que é a quantidade de fundo. Ela fez um fundo, mas, porém, contudo, entretanto, qual é a função desse fundo? Ela tem um fundo imenso, ocupando um espaço útil gigantesco do desenho, e o que importa, que é a figura dela, tá isolado num cantinho pequeno. E assim, quando você pega uma folha de papel pra você desenhar, o seu desenho não é só aquele pedaço da folha que você desenhou. O seu desenho é a folha inteira. Então você precisa pensar o seu desenho como a folha inteira. Esse desenho da Moon ficaria muito melhor se ao invés dela fazer essa menininha num canto do papel e pintasse todo o resto do papel de preto, se ela simplesmente desenhasse a menina em todo o papel. Eu dei uma recortada aqui só pra exemplificar como ficaria, como vocês podem ver que é uma composição bem mais interessante do que essa aqui com esse fundo preto enorme. Mas se você já fez o desenho, ele já tá um negocinho pequenininho lá no canto da folha, é simples. Pega uma tesoura e corta. Não sei se vocês conhecem esse artefato místico inventado recentemente, o topo da tecnologia, mas existe um bagulho chamado tesoura. É incrível. Se a sua composição não funcionou, você vai lá e corta o papel e resolve o seu problema. Tem gente que é super ligado a essa coisa de ficar refém à folha de papel A4.
Todos os desenhos dela são desse tamanho, precisam ser religiosamente... Esse desenho foi interferido por um artefato mágico chamado tesoura. Mas todos os desenhos da pessoa, eles têm que ser do formato A4, eles não podem fugir disso. E se a composição dela não funciona pro tamanho A4, ela vai ficar com uma composição que não funciona dentro do papel A4. Vocês não precisam disso, vocês podem cortar, isso pode ser um papel quadrado, isso pode ser um papel mais assim. Gente, a imaginação é limite, não se limitem aos formatos padrão de folha. Mas voltando ao lance da composição, eu quero falar do próximo desenho, que é o desenho da Sarah, que ela fez uma pegada, tipo, temática mais ou menos igual ao da Moon, menina, alienígena, coisa e tal, mas aqui ela fez uma composição muito mais interessante. Ela utilizou todo o papel, ela pensou o fundo, ela pensou toda a composição antes de sentar e fazer o desenho dela. Particularmente, eu já tinha visto esse desenho dela no Instagram antes e eu amo a combinação de cor que ela usou aqui, esse amarelo com esse rosa. Eu acho maravilhoso. E se for pra criticar alguma coisa, eu diria que talvez afastar um pouquinho os dois olhos, assim. Eu sei que ela é alienígena e não tá nas proporções humanas, mas eu acho que esses olhos, eles estão muito juntos um do outro, assim. Eles até invadem um pouco a área do nariz. Mas no lance da composição, esse desenho é impecável. Você pode perceber que existem áreas de papel branco que foram deixadas além do desenho, mas elas não são áreas inúteis, elas são áreas que estão ali, elas funcionam ali, elas não parecem simplesmente esquecidas, não parece que ela pegou e fez o desenho de qualquer jeito. A Sarah pensou na composição desse desenho e você devia fazer o mesmo. Agora em junho vai sair um vídeo sobre composição que a gente vai explorar um pouquinho mais, com mais detalhes essa questão, mas a minha mensagem para vocês hoje é: pense na composição do seu desenho antes de fazer. Não simplesmente joga o seu negócio lá no papel e use todo o espaço do seu papel. Se não usar, corte ele. O nosso quinto desenho é o desenho do Pedro, é esse aqui. E eu curti a ideia, Pedro, assim, é um negócio bem legal. O lance da composição, talvez levantar um pouquinho o seu personagem para não ficar tanto espaço branco em cima. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a questão do contraste entre os cinzas. E para explicar, eu vou fazer uma pergunta meio idiota para vocês, mas que vai fazer todo sentido. Qual é a diferença entre uma maçã verde e uma maçã vermelha? Obviamente é a cor, mas e se você estiver desenhando uma maçã verde e uma maçã vermelha com grafite em tons de cinza? Qual é a diferença entre elas? Para explicar, eu vou simplesmente passar essas duas imagens para a escala de cinza e como vocês podem ver, a maçã verde em tons de cinza ela é muito mais clara do que a maçã vermelha. Ou seja, quando você vai fazer um desenho em cinza, você precisa entender qual é o tom de cinza correspondente àquela cor daquele objeto que você está desenhando. Se você não manja muito dessas coisas de valores, ainda está começando nessa coisa de sombreamento, eu indico que para você fazer seu desenho, você pegue uma referência colorida e passe ela para preto e branco para você ter noção dos tons de cinza que você precisa usar. Para exemplificar, ainda aqui no desenho do Pedro, eu imaginei como seria esse desenho colorido e eu joguei as cores. E a partir dessas cores básicas, eu passei isso pros tons de cinzas. E percebam a diferença que existe entre um desenho, o mesmo desenho, com tons de cinza pensado a partir de cores, e um que foi simplesmente sombreado sem a noção dessa coisa do qual é o tom de cinza correspondente a cada cor. E para exemplificar um desenho aqui com um bom contraste, eu trouxe o desenho do G. Anderson, que tá em azul, não em cinza, mas a ideia é a mesma. Percebam que existe um contraste grande entre as áreas escuras, que seria o cabelo e a barba desse cara, e das partes claras, que seriam a pele. Perceba quando ele tem muito mais branco nas áreas de pele e as áreas de cabelo e barba são muito mais escuras. Outra coisa que eu destaco aqui nesse desenho é que ele definiu muito bem as áreas de luz e sombra. Ele não fez aquele contraste enorme que você não sabe onde começa a luz, onde termina a sombra. Ele definiu bem. Essa área está dando na sombra, essa área está iluminada, aqui a gente tem uns tons médios, mas de modo geral, tá bem resolvido onde é área de luz e onde é área de sombra. E por fim, reparem também que o contraste nesse desenho ele é bem interessante. As áreas escuras elas são bem escuras e as áreas claras elas são completamente brancas. Ela não é aquele cinza intermediário em tudo que você se perde ali. Você consegue enxergar bem um desenho como esse, que tem um contraste bom. E pra fechar o vídeo de hoje, o último desenho que eu tenho pra mostrar pra vocês é o da Erika.
E eu queria mostrar ele porque ele é o meu preferido de todos que foram enviados pra esse vídeo. Érica, parabéns, você é ótima, eu adorei o seu desenho. A composição dele é super bem resolvida, ele é super bem pintado, dá pra ver que você domina a técnica. E seu estilo é um amorzinho, eu tô apaixonada pelo jeito que você fez esse cabelo. Você conseguiu me conquistar com esse desenho, mesmo eu tendo uma fobia louca de sapos. Sério. Isso é uma proeza. E pelo seu desenho ter sido meu favorito, ele é o fundo do ícone desse vídeo. Parabéns, eu adorei seu desenho, você é ótima. E por hoje é isso, me digam nos comentários se vocês gostam desse tipo de interação, se vocês gostam desse formato, que se for o caso eu posso fazer mais, assim, aproveitar essas semanas mais corridas como foi essa pra fazer esses vídeos mais interativos com vocês. Semana que vem saiam histórias ilustradas que era pra ter saído hoje. Deus ajude. Obrigada a todo mundo que participou, vocês são lindos. Um beijo e vejo vocês terça que vem.